Glória a Jesus. Vamos aproveitar que vocês estão de pé, vamos abrir a Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 5, e versículo 13. Primeira Epístola do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no Filho de Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Amados, uma das coisas mais importantes da vida cristã é nós conhecermos o nosso destino eterno. Não haveria motivo para o qual pessoas entregam até mesmo sua própria vida, ou para não negar a sua fé, permitem até que seus pescoços sejam cortados e sua cabeça arrancada, ou crucificados, ou torturados, para manter a sua confiança, a sua fé em algo que realmente não fosse importante. Alguns morrem por ideais que não são verdadeiros, ideais de se tornarem deuses. Nós vimos agora essa semana a notícia de um ditador que morreu. Com 49 anos, ele manteve-se implacável contra a fé cristã, contra a força do que eles chamam de imperialismo. E ele fez de uma pequena ilha o seu reino. E derramou muito sangue de cristãos, muito sangue inocente, não somente de cristãos, mas de todos aqueles que se opunham às suas ideias, seus ideais. E ele tinha o seu ideal. Ele queria implantar aquilo que ele chamava de igualdade, mas na verdade foi uma igualdade por baixo. A igualdade onde o povo era pobre e só eles tinham regalias. Eu estou falando desse ditador mundial que ele enfrentou as potências mundiais, se aliou a alguns países comunistas. Mas como todo homem, ele um dia chegou ao fim. E chegou o dia dele. Chegou o dia dele e ele partiu para a eternidade. E você pergunta para mim, pastor, esse homem foi no inferno? Bom, na internet todo mundo está falando que foi. Mas eu não digo que foi, porque eu não sei, eu não sou Deus. Deus é quem julga. E sabe, amados, nós muitas vezes nós torcemos para que os que fazem o mal sejam castigados. Mas, na verdade, nós como crentes em Jesus não devemos ter esse tipo de conceito. O conceito cristão é amor. O conceito cristão é perdão. O conceito cristão é oportunidade de salvação. Esse é o conceito nosso. Quem sabe na última hora, assim como o ladrão da cruz, ele possa ter oportunidade. Mas pastor, e os que ele matou? E as pessoas que ele fez sofrer tanto? E morreram? Bom, se matou cristão, amados, ele fez um bem para o cristão. Matar um crente, na verdade, é tirar o crente do sofrimento da vida e levá-lo para os braços de Jesus. Para eles é se livrar de alguém que atrapalha o comunismo. Mas para o cristão que morre pela sua fé, está no céu como mártir.
Os muçulmanos têm e morrem pelos seus ideais, sua fé. Só que existem os mártires que vão para o inferno e os mártires que vão para o céu. Os mártires que morrem pela sua fé em Jesus estão agora na glória, esperando o dia de receber a coroa da vida. Mas os mártires que morrem matando outros por sua fé, num Deus que exige a morte dos infiéis, como no caso dessa religião maligna, que explode pessoas, ensinando-as que vai dar a elas no paraíso prêmios por matar pessoas, esses nesse momento, infelizmente, estão ardendo no inferno. Porque o mártir que vai para o inferno não é mártir, é um condenado. Então, para nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que nós devemos sempre desejar é que o pecador se arrependa, porque é isso que Deus quer, que o pecador se arrependa. E pelo fato de que Deus quer que o pecador se arrependa, então Ele mandou Jesus Cristo para que ao pecador se arrepender, ele alcance a misericórdia de Deus, não importa a quantidade de pecado. Às vezes a gente mede pecadinho e pecadão, muitas vezes, diz, fez pouco, pecou pouco, outro pecou demais. Mas irmão, pecou pouco, pecou demais, vai para o inferno do mesmo jeito, se não houver arrependimento, entendeu? Não tem tamanho de pecado, pecado é pecado. É nós que damos muitas vezes graus ao pecado, mas Deus condena o pecado, mas Ele ama o pecador, e Ele ama tanto o pecador que o mundo condenado, Ele mandou Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, muitas vezes nós confundimos as coisas e, infelizmente, acabamos pensando igual ao mundo, pensando igual as pessoas que não conhecem Jesus e o perdão de Deus. Você e eu, amados, e muitos que estão fazendo esse julgamento agora não são piores ou melhores do que esses ditadores que matam em nome de uma ideologia, ok? Porque pecado é pecado. Todos, a humanidade inteira está condenada. A única forma de escapar da condenação eterna é crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esta é a grande verdade que tem que ser anunciada e falada e crida. Por quê? Porque na verdade é isso que é verdade, não adianta. Que tipo nós temos no nosso meio pessoas, amados, alguns de nós aqui, que podemos estar condenados. E porque estamos aqui, mas na verdade só estamos, mas não somos. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Não sei se você entendeu. Eu estou dizendo, uma coisa é estar crente, outra coisa é ser crente. Então, pastor, qual a diferença de estar crente e ser crente? Muitos professaram a fé, muitos desceram as águas batismais, muitos concordam, creem e aceitam até a fé que professada na igreja em Jesus Cristo. Mas interiormente no coração, na verdade, eles buscam outras coisas. Na verdade, o coração deles está buscando outros ideais, outras coisas para preencher um vazio que ainda existe, mesmo dizendo que crê em Jesus. É preciso que nós, amados, entendamos de uma vez por todas que a salvação que nos foi oferecida não tem nada a ver com mérito nenhum, não tem nada a ver com bondade nossa, não tem nada a ver com boas obras. A salvação que nos é oferecida, ela é bem clara, quando a Bíblia informa que aqueles que são salvos são que realmente creem em Jesus. E ele disse, João disse assim, que estas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, e para que vocês creiam no nome do Filho de Deus. Por que ele disse isso? Porque antes ele estava falando assim, olha,
versículo 10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este. Qual é o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Acabou. É isso. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Agora, todo cristão ele deseja ter a certeza da salvação. Não é verdade, amados? Ou então a certeza de que quando Cristo voltar, ele será arrebatado junto com a igreja. É isso que nos leva a querer. O propósito de João escrever essa primeira epístola aqui que nós lemos, amados, na verdade, mostrar uma experiência de conversão, né, de mudança de vida que vive o crente em Jesus. Porque ele declara que o passado, na verdade, proporciona certeza ou garantia da salvação hoje. Quer dizer, se eu criei em Jesus ontem, então hoje eu sou salvo, não porque eu fiquei melhor do que ontem. Eu sou salvo porque eu criei em Jesus. E a partir do momento que eu criei em Jesus, que eu tenho Ele em minha vida, eu sou salvo. Agora, a partir do momento em que eu sou salvo, aí eu vou procurar ser ensinado como deve viver o salvo. E é por isso que a Bíblia tem as disciplinas, os evangelhos, as epístolas, as cartas de Paulo, de Pedro, de João, os evangelhos. Por quê? Ali nós somos ensinados por Jesus e somos ensinados pelos apóstolos como deve ser agora essa nova vida em Cristo. Aí você fala, pastor, não é uma mensagem boa assim para um novo convertido? Na verdade, amados, eu me julgo um novo convertido. A cada dia eu quero me converter um pouco mais. Porque eu preciso aprender mais de Jesus, mais da graça, da vida. Eu preciso de Jesus a cada dia. Eu não sou melhor do que você ou do que qualquer pecador lá no mundo, não. Eu sou salvo pela graça, pela misericórdia. Porque eu criei em Jesus, eu aceitei, então eu tenho Jesus na minha vida e por isso eu sou salvo. Não existe nem você, nem em mim, nenhum mérito para que nós sejamos salvos. Ah, que homem de Deus, ah, que mulher boazinha, ah, essa aí. A gente tem a tendência de julgar as pessoas pelo que ela é de bom. Tem pessoas que gostam de fazer o bem, ajudar os outros. Tem pessoas que gostam de fazer boas obras. Não é errado, na verdade, isso é louvável e até elogiado por Deus. Na Bíblia nós vemos Deus elogiando um homem que ainda não era salvo. Elogiando um centurião romano que dava esmolas, orava a Deus, fazia as boas obras. E era bom para as pessoas. Mas Jesus interferiu na vida dele. E mandou dizer a ele, olha, as tuas obras, as tuas orações estão para a memória tua, diante de Deus. Mas tem algo que você precisa conhecer. Manda chamar Pedro, que está lá em Jope, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. E manda que ele venha. E ele te dirá o que você deve fazer.
E ao chegar Pedro na casa daquele centurião, Pedro explanou a verdade do Evangelho, falando sobre Jesus Cristo, sua morte na cruz, o derramamento do sangue, o sacrifício perfeito, através da qual todo aquele que crê seria salvo. Então Simão, o centurião e sua família, eles creram em Jesus. E ao crer em Jesus, eles receberam, naquele instante, para identificar que eles realmente estavam salvos, Pedro, que era um judeu bem radical, com relação a costumes judaicos, ele nem comia na casa de gentil para não se contaminar, porque o judeu não comia junto com o gentil, para não se contaminar. Pedro, então, naquele momento, vendo que o mesmo que eles receberam no Pentecostes, agora a casa do centurião, tanto o centurião como a sua família estava recebendo e falavam em línguas e profetizavam. Então Pedro disse: como posso negar o batismo para aqueles a quem Deus já batizou no Espírito Santo? Vocês entendem? Então, amados, ali é a demonstração tão clara que, na verdade, não há o que fazer para ser salvo a não ser crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As boas obras é necessário, devem nos acompanhar, mas não são elas que nos fazem melhores ou piores diante de Deus. Não são elas que nos fazem aptos para a salvação, não. Não é verdade? Tem muita gente que vem aqui e prega sobre a passagem que Jesus disse: teve fome, me deste de comer, teve sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava no hospital, foste me visitar, estava preso, foste me ver. Irmãos, isso não está falando em relação a ser salvo ou não, senão seria a salvação pelas obras. Ele ali está falando sobre as nações que ajudarem o povo de Deus, os judeus. Porque senão a Bíblia entraria ela mesmo em contradição, não é verdade? Aí como é que a gente vai crer que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça, por meio da fé? Essa passagem muita gente se engana com ela, até pregadores que ficam achando e pregam ela mas não fazem de má fé, fazem de boa fé. Só que boa fé não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo e esse crucificado. Quem crê em Jesus, ele é salvo. João diz bem claro: essas coisas vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E por que vocês têm a vida eterna? Porque vocês creram em Jesus Cristo. Amém? Amém. Então nós temos a certeza da vida eterna quando cremos no nome do Filho de Deus. Não há vida eterna nem certeza da salvação sem uma fé inabalável em Jesus Cristo. Sem uma fé inabalável em Jesus Cristo. Fé esta que confessa Jesus como Filho de Deus, mas que vive também mostrando ao mundo que você tem essa fé. Essa fé tem que ser vista, não traduzida por você, falando das pessoas: olha, eu creio em Jesus, viu? Não! Você tem que demonstrar essa crença através das suas atitudes. É isso que demonstrar que você crê em Jesus. Mas como assim, pastor? A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus e tem Jesus vai andar como ele andou, vai fazer o que ele fez, vai obedecer os seus mandamentos. E Jesus falou o quê? Amai os vossos inimigos. Você ama o seu inimigo? Aí nós começamos a ter problemas com essa situação. Diz a Bíblia assim, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Temos a certeza, amados, da vida eterna, quando amamos o Pai e o Filho, e não o mundo.
Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amor do Pai. Como que chega a nós o amor do Pai? Como é que ele chega a nós? É claro, a Bíblia diz, o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Aí está o amor de Deus. Agora, como eu sei que eu tenho esse amor? Não é aqui, agora, nesse momento onde estamos todos preparados, né? Ocupados com adorar, louvar, glorificar, ouvir Deus falar. Mas é lá, depois daqui, é lá em casa, é lá na fábrica, é ali, lá fora daqui, é que esse amor tem que ser demonstrado, amados. Senão nós precisamos nos arrepender de estarmos sendo farisaicos ou fariseus, isto é, fingindo ser o que não somos, querendo mostrar algo que não é real em nós, é verdadeiro, porque nos esforçamos para mostrar uma performance de vida que na verdade não existe ainda em nós. Ah, pastor, então quer dizer que eu não sou salvo porque eu não consigo? Não, você pode, se você crê em Jesus, você é salvo. O que você precisa é começar a obedecer, é começar a dizer como João, convém que ele cresça e que eu diminua. O seu eu, o seu ego, o seu comigo não, comigo é assim, comigo dá, eu recebi, eu já dou de troco. Não pode, amados. A Bíblia diz, não é assim que você tem que viver, não é mais dessa forma. Então você tem que se arrepender disso, você tem que mudar a sua vida, você tem que pedir a Deus misericórdia, você tem que pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me disciplina, me corrige, Senhor, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser disciplinado. Você não quer ser punido, quer? Deus não quer punir ninguém, Deus quer disciplinar. Disciplina é um ensinamento, disciplina é encaminhar, e disciplina é ensinar, é um ensinamento, não uma condenação. Disciplina não é condenação, disciplina ela ensina, ela prepara, ela estimula e encaminha para o correto. Então Deus quer fazer isso com a sua igreja, Deus quer fazer isso com você. Você fala que é crente, mas o seu testemunho fala isso? O meu testemunho como crente fala isso para as pessoas lá fora, sem palavras? Como disse alguém, né? Pregue mesmo, e se preciso for, use palavras. Sabe o que isso significa? Você fala muito mais com a sua vida, e ela fala tão mais alto do que a sua voz. Então por isso que nossa vida, o nosso testemunho pessoal, é que vai atrair as pessoas a Cristo, porque elas vão ver Cristo em nós. E a Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Aí você, muitas vezes pode ser que aconteça que alguém aqui dentro não esteja vivendo isso, ou alguém que está ouvindo a gente não esteja vivendo isso. E aí, pastor, como é que eu faço? Meu Deus, a Bíblia está dizendo aqui que nós temos a certeza da vida eterna quando amamos o Pai e o Filho e não o mundo, e também nós temos certeza da vida eterna quando habitual e continuamente praticamos a justiça e não o pecado. Então você quer viver no pecado? É um desejo no seu coração de viver pecando? Não! Se você tem Jesus, não. Mas a gente peca. A gente peca. E o que fazer então? Aí João vem, essa mesma epístola que vem aqui, vem nos dizendo algo tão maravilhoso, né? No capítulo 1, ele nos ajuda a entendermos essa misericórdia e essa graça de Deus. Ele diz aqui, olha,
Glória a Deus. Capítulo 1. Versículo 5 em diante diz assim: e esta é a mensagem. Essa é a mensagem. O que é mensagem? É algo que é encaminhado, é uma carta. Você recebe uma carta em sua casa, é uma mensagem que você recebe. Que mensagem? O que nela está escrito? Então vamos ver. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. E se dissermos que não temos, dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, então nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o segredo de esses pecados que cometemos no dia a dia serem limpos, lavados, é termos comunhão uns com os outros. É você não ter inimizade nem preferência. Nós não podemos ter panelinhas na igreja, panelinhas de pessoas, grupinhos separados. Eu não gosto daquela irmã, não gosto daquele irmão, eu gosto mais daquele lá, vamos juntar com esse, não quero separar isso. Irmão, olha aqui que está dizendo: se você disser que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas, você mente. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros. Meu Deus. E ele disse: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí ele continua: e se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não estamos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, aleluia, oh glória, como é bom a gente saber e poder ler um versículo como esse. Se dissermos que não temos pecado, nós mentimos, ok? Enganando, nós estamos nos enganando. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oh, glória a Deus. Se dissermos que não pecamos, nós fazemos ele mentiroso. Uau. Mas sabe no tempo que ele diz para a gente não pecar, fala que se a gente fala que não peca, chama ele de mentiroso? Que negócio é esse? Como é que está isso? Como é que a gente explica isso? Aí ele continua dizendo, no capítulo 2, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo justo. Você está entendendo? O segredo sempre vai ser o quê? Jesus. Precisamos dele toda hora. Dependemos dele 100% em cada minuto da nossa vida. Porque se ele deixar um pouquinho, a gente lá na mente a gente já começa a pecar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Quer dizer, todo mundo está, aleluia, à disposição deles. Esse arrependimento, essa salvação, essa vida eterna, esse perdão, porque Jesus morreu pelo mundo, não morreu por mim só e por você. Não só morreu pela igreja, não morreu pelo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas infelizmente nem todos vão crer, por isso nem todos têm a vida eterna. E temos, amados, a certeza da vida eterna quando temos a consciência de que o Espírito Santo habita em nós.
E como é que você sabe que o Espírito Santo habita em você? Como é que você sabe que o Espírito Santo habita em você? É muito importante você saber disso. Versículo 24 está escrito assim: nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E nisto conhecemos que estamos nele e Ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Aí quando você lê isso, no capítulo 3, versículo 24, no capítulo 4, versículo 13, a primeira carta mesmo, nós vemos, amados, que você vai, então, a partir de agora, fazer o quê? Se esforçar, não pela sua força, mas pela ação do Espírito Santo que habita em você, a seguir o quê? O exemplo de Jesus. Paulo disse assim: olha, gente, eu sinto as dores de parto até que ver Cristo gerado em vocês. O que é Cristo gerado em mim, em você? É a partir do momento que você passa a pensar como Jesus pensa, a agir como Jesus agiria. E aí você fala: mas como saber disso, pastor? Deixe por conta do Espírito Santo. Ele habita em mim e você, porque nós cremos em Jesus. Ele quer nos ensinar, mas Ele precisa ter liberdade e ação em nós. Assim você vai sair daqui agora e vai para casa assistir programas totalmente pérfidos, novelas malditas que te levam a pensar em adultério, prostituição e homossexualismo e outras coisas mais. Deus não tem lugar na sua vida, meu irmão. Deus não tem espaço na sua casa, porque essas coisas infestam o seu lar de baboseiras e pecados e injustiça onde Deus não pode habitar. Ou nós nos tornamos santificados ou não. Tem crente que sai da igreja, mas deixa a novela gravando, e depois chega em casa e vai assistir a maldita novela que vai prostituição, homossexualismo, traição, adultério e tudo quanto é coisa que não presta. Violência. Quando não, feitiçaria e bruxaria. Assistir filmes. Qual filme hoje me mostra um filme que não tenha conotação espírita, que não tenha conotação maligna, que não tenha conotação adúltera, que não tenha conotação erótica? Mostra um filme para mim, mostra. Fala de um filme: ah, pastor, esse filme é bom, esse filme aqui pode assistir. Agora, você quer conviver com esse mundo? Quer conviver vivendo e gozando do mundo, amando o mundo e ao mesmo tempo amando Deus? Não vai dar certo, meu irmão. Não vai dar certo para você nem para ninguém. Sabe por quê? Porque Deus não tem nada a ver com esse mundo. A comunhão com o mundo é separação de Deus. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você ama as coisas de Deus e despreza dos mundos, ou você não vai ter Deus e nem o mundo. Porque Deus não aceita, Deus não divide você com o mundo e nem o que no mundo há. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pronto, acabou. Não tem conversa. Ah, pastor, mas e qual que é o problema? O problema é que você está amando o mundo, meu irmão. O problema é que você está se dividindo. Deus não divide você e eu. Uma coisa nós temos que ter bem clara na nossa mente: ou somos 100% dele ou não. Ok? Ok? Então escolha hoje 100%, ser 100% dele. Revise os seus conceitos.
Não de acordo com o que o pastor, ou a igreja, ou o seu ministério, ou ao que você viu na internet. Não. Revise segundo a palavra. Ela é a verdade. Ela é que no caminho. Tantos pastores aí, amados, que falam bobagem na televisão, na internet, tantas pregações que misturam verdade com mentira e misturam verdades com fábulas, historinhas de carochinha, criando conceitos que Jesus não falou, que a Bíblia não ensina, mas que eles querem introduzir, e as pessoas ficam acreditando nesses falsos profetas aí da internet. Falsos profetas porque profetizam. Eu gosto muito quando um profeta na internet dá data. Eu gosto, eu fico tão alegre, sabe por quê? Mais um desmascarado, porque não vai se cumprir, ele vai ser desmascarado. Agora, se você continua gostando dele, meu irmão, então porque você também não vai lá igual ele. Porque se é um falso profeta, por que eu vou acreditar nele? Porque eu vou correr atrás dos ensinamentos de um camarada, de alguém que fica falando coisas que Deus não falou. E Deus disse, o profeta que falar daquilo que eu não falei é mentiroso, não acredite nele, não siga seus ensinamentos. Então não siga esses camaradas, sai fora disso. Porque se Deus já rejeitar ele, vai rejeitar você também. Porque a Bíblia diz, Jesus falou que haveriam muitos falsos profetas. Leia lá em Mateus 24, 25 depois para você ver. E muitos seguiriam os seus ensinamentos, muitos seguiriam. Arrastariam muitos. Porque são pessoas famosas. Pessoas que antes Deus usava, Deus falava através deles, mas depois eles se contaminaram por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de poder. Até eu, que não sou de nada, quando eu estava nos Estados Unidos, me ofereceram a televisão para mim ficar famoso. Eu falei, deixa eu orar primeiro. Eu fui orar, Jesus falou assim, famoso quem é, meu servo? É o Senhor, então fica quieto. Eu não louvo a Deus por isso. Porque as pessoas falam assim, você é louco, você está perdendo uma oportunidade. Quantas pessoas poderiam estar ouvindo você agora? Eu falei assim, para mim viver dentro de regras e normas que eles ditam que eu devo pregar ou não, eles que vão dizer que eu tenho que pregar politicamente correto para não ofender pessoas quando eu prego mensagem na televisão, que eles vão me ditar normas e regras do que eu posso e não posso falar. Então eu prefiro falar sem estar lá, mas poder falar aquilo que Deus manda eu falar, do que falar aquilo que eles querem ouvir. Porque é muito mais importante você poder falar a verdade abertamente, até ser prejudicado por isso, do que falar politicamente correto e Deus te rejeitar. Eu posso ser rejeitado por eles, mas Deus pode me aceitar, porque eu estou obedecendo a Deus. E outra, fama faz o que da gente? Destrói. Tinha um que é muito lá, uma criatura lá no céu, lá na glória. A Bíblia diz, formoso tu eras em tudo que você fazia. A música estava em ti desde o dia que foste criado. Se movia em música. E brilhava com as pedras, né? As pedras, e ele se movia em música. Aí a Bíblia diz, mas até o dia que o orgulho entrou no teu coração e tu disseste, eu irei, eu subirei nas mais altas alturas, no trono de Deus me assentarei, e como Deus serei. O nome dele era Lúcifer, luz, e hoje o nome dele é Satanás, diabo, e outros nomes mais. Inimigo de Deus. Satanás significa adversário, diabo significa acusador. E ele fica acusando a gente diante de Deus. Eu quero, como diz a igreja, eu quero é Deus. Amém? Amém. Eu quero Deus. Nós queremos Deus na nossa vida. Nós estamos por quê? Porque eu quero viver com essa certeza
de vida eterna, amados, quando nós seguimos o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus ele disse: sou manso e humilde de coração. Ele disse: se você está cansado, está sobrecarregado, venha a mim, siga meu exemplo, entregue sua vida na minha mão. Nós temos a vida eterna, amados, quando aceitamos e permanecemos na palavra da vida, palavra de Deus, palavra verdadeira, do Cristo vivo. E de igual modo procedemos com a mensagem de Cristo dos apóstolos. Nós vivemos aqui, a Bíblia ensina o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Nós temos a vida eterna, aleluia, porque nós temos um intenso anelo e uma inabalável esperança pela volta de Jesus Cristo, aleluia. Faça um teste com você mesmo. Pergunte a você mesmo: Jesus está chegando esta noite, como é que você está? Jesus vai buscar a igreja hoje, e aí? Você está pronto? É isso que você deve se perguntar. Senão, a partir de hoje, diga assim: ei, eu não quero viver nessa incerteza. Eu creio em Jesus, eu aceitei como meu Salvador, mas eu não tenho certeza se eu sou arrebatado ou não, se ele vier hoje. Que negócio é esse? O que eu estou fazendo para perder essa certeza? Aí você fala: bom, deixa eu ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus. Você quer escolher o que, irmãos? O que nós estamos escolhendo para a nossa vida? O que nós estamos escolhendo para ser o nosso ícone, o nosso ideal? O que nós estamos escolhendo para ser o nosso futuro eterno? Seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, o que faz? Purifica-se a si mesmo. Sabe o que é purificar-se a si mesmo? Foge dessas coisas. Foge do mundanismo. Foge dessas coisas do mundo, amados. Foge daquilo que parece ser diversão e não é. Foge daquilo que parece que é bom, mas não é. E como saber disso, pastor? Você tem o Espírito Santo ou não tem? Se você tem o Espírito Santo, vai te falar, vai te mostrar, vai te ensinar. Você pode até cair no laço, mas você vai, mas não é para mim. Isso não é, eu não quero mais para a minha vida. Aleluia! Quantas vezes eu já entrei nesses parafusos? Quantas vezes eu aprovei para a minha vida alguma coisa que depois eu vi: isso não é bom, isso me afastou de Deus, isso não é bom para mim. E eu falei: simplesmente não quero mais, acabou. É isso aí, entenda, amados. Eu não estou dizendo aqui que só porque você fez, só porque você foi, só porque você aceitou, que isso aí acabou, você não tem mais chance. Não, Senhor. Simplesmente Deus está te disciplinando. Essa mensagem é para te reencaminhar para o lugar certo. Sai fora disso. Sai fora dessas besteiras, dessas porcarias que o mundo te oferece. Porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Lá em 3, versículo 2 e 3, e João 14, de 1 a 3. Agora eu pergunto para você, igreja do Senhor: você crente em Jesus Cristo, irmão e irmã, qual é a tua escolha? Você que creu em Jesus, você já é salvo. Amém? Amém? Amém. E o versículo lido foi qual? 1 João 5, 13, que diz o quê?
Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então essas coisas vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Agora, se você tem a vida eterna, amados, então não se preocupe mais com ela, você já tem. Se preocupe agora em não perder ela, não sair fora, não deixar o mundo dominar, não deixar as coisas do mundo te arrastar fora disso. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É isso que diz. E eu fico aqui com essas palavras. Quem crê, versículo 10 do capítulo 5 de 1. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porque Deus creu, não, porque porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho, e o seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? Em seu Filho. Você crê em Jesus? Amém. A vida eterna está onde agora? Onde está a vida eterna? Em nós. Então vamos viver como filhos da luz. Vamos deixar nossa luz brilhar diante do mundo, amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Que essa mensagem fique gravada no seu coração. Não se deixe enganar pelo que o mundo tem te mostrado e oferecido. Tem um ditado lá fora que diz: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece que é bom para você e para mim. Nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Significa, não tropeçaremos se estivermos andando segundo a Palavra de Deus. Este mundo não vai nos envolver, e nada que este mundo está lançando sobre nós vai nos envolver se nós vivermos de acordo com esta palavra que é a verdade. Que Deus te abençoe, guarde isso no seu coração profundamente. Não permita que nada tire isso da sua vida. Agora vamos orar ao Senhor. Fique em pé. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Pai, eu quero te agradecer pela vida eterna que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo, sem merecimento algum, só pela graça, só pela misericórdia, nos alcançaste, ouvimos a tua palavra e cremos. Jesus é o teu Filho, Jesus morreu por nós na cruz, Jesus é o nosso Salvador, Jesus nos deu o Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito Santo que habita em nós, ó Pai, nos leva a adorar Jesus e a Ti também, mas também nos ensina. Por isso te agradecemos, ó Deus, por esse Espírito maravilhoso, o Espírito Santo que, através dele, nós enxergamos a verdade, nós vivemos a verdade, aguardamos, Senhor, a nossa chegada aos céus. O nosso lar celestial eterno. As coisas deste mundo passam, as pessoas passam, tudo passa, mas aquele que crê em Ti permanece para sempre. Nós teremos em breve esse encontro glorioso com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não queremos, ó Deus, que ninguém aqui e ninguém que está nos ouvindo perca essa oportunidade, perca essa graciosidade, algo que foi tão gratuito,
mas tão trabalhoso, tão custoso, mas para nós é pela graça, por meio da fé, não vem de nós, não vem de obras, é algo que conosco temos, aleluia, porque Jesus Cristo nos deu gratuitamente, através da sua morte na cruz do Calvário, os nossos pecados todos perdoados, as nossas dívidas, Senhor, todas elas acertadas. Agora nós viemos até a tua presença e pedimos, nos ajuda, Pai, para que nós não venhamos a nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas somente olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto a ele suportou aquela cruz e desprezou a afronta, e está sentado à tua direita, intercedendo por nós. É este Jesus que nós glorificamos, é este Jesus que nós adoramos, é este Jesus que nós, em nome dele, te pedimos, Pai, ajuda-nos e glorifica o teu nome na nossa vida, no nome desse Jesus maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode sentar, amados.